O custo o benefício, a relação custo-benefício de construir uma máquina dessa, apesar de parecer cara, não é. 3 bilhões de euros é coisa razoável, comparado, claro, com outras máquinas ou outros eventos aí, né? Bom, então ele iniciou o funcionamento, primeiros RAM, que eles chamam, né, em 2008, houve um problema, então no dia 10 começou a funcionar, 9 dias, uma semana depois, teve um incidente em algum setor lá do túnel, e houve vazamento do hélio, então teve que ser fechada, fechada a máquina e ser consertada, né? Ele voltou a funcionar só um ano depois, quase, mais de um ano depois, 14 meses, então voltou a funcionar dia 20 de novembro, final de 2009, começou o primeiro RAM. Então houve aí um delay de um ano, quase 2 anos. Primeiro eles rodaram com energia mais baixa, de 980 GeV, ok? Tem dados para isso. No final de 2009, então quase dezembro, né? Os feixes chegaram com essa energia de 2,36. Então houve uma primeira rodagem com essa energia, que não chega a 1 TeV, e depois chegou uma energia maior de 2,36. E um ano depois, em março do ano passado, houve um novo RAM, só que agora já a energia dos feixes chegou a 7, dos feixes chegou a 3,5, chegando a energia centimassa de 7 TeV. Tá? E essa energia não é a planejada é 14 TeV, então a gente está com a metade da energia planejada. Então, o que tem de dados experimentais no momento, do ano passado, que estão sendo analisados, são energia de 7 TeV, nós chegamos a 14. No final do ano passado, novembro do ano passado, claro, foi feito um shutdown aí do feixe de prótons, e já começaram a acontecer as colisões chumbo-chumbo, porque o LHC tinha previsão de 2 modos, um modo 1pp, próton-próton, e um modo chumbo-chumbo, íon-íon. Então, já no ano passado, já começou as colisões de modo íon-íon, íons de chumbo, nessa energia, 2,76 TeV. Isso já é maior que o último acelerador que faz colisão de íons, que é o RHIC, nos Estados Unidos. Então, os principais objetivos da LHC é tentar explicar, por exemplo, a origem da massa das partículas elementares. Ou seja, o último elemento que está faltando no modelo padrão é o bóson de Higgs, e no LHC eu tenho janela de massa suficiente e número de eventos através da luminosidade para tentar encontrar esse bóson de Higgs indiretamente. Também eu posso testar, é possível testar de alguma maneira, se existir dimensões extras, né, além das 3 espaciais, né, eu consigo ainda, de alguma maneira, olhando certo tipo de evento no LHC, testar teorias que me predizem dimensões extras, além das 3 espaciais e a temporal. Bom, também uma questão da supersimetria, tentar testar teorias unificadas, porque nessas teorias unificadas, principalmente nas teorias subsimétricas, você tem a criação, né, o surgimento de mais partículas além das padrão. Então, cada partícula tem o seu parceiro subsimétrico, então você aumenta o número de partículas a ser detectadas se essas teorias são corretas. Tá? Então, nesse tipo de teoria, você tem mais partículas e o LHC é capaz de detectar se essas partículas existem ou não através dos seus modos de decaimento. Bom, e de alguma maneira o LHC também simula as condições, eu falei da temperatura, que é altíssima, né, mas a densidade também é alta. Ele tem algumas condições de alguns segundos depois do Big Bang. Vou falar aqui especificamente dos experimentos do LHC, só para vocês se localizarem, né, eu já falei do anel. Tenho 4 grandes experimentos, que são o CMS, a LHCb, o Atlas e o Hélice. Os nomes deles têm a ver com qual é que é a especialidade deles, a especialidade de detecção experimental. Então, o Atlas é um aparato no LHC toroidal, então ele usa um campo através de um toroide. Ele é usado principalmente para estudar as colisões próton-próton com alta precisão. Você tem o LHCb, que é especializado em decaimentos de mesons B. Mesons B são estados ligados de quark bóton, antibóton. O CMS, ele usa um solenoide para estudar muons, então ele é bem especificado, bem específico. Ele tem grande facilidade de detectar com grande precisão a questão dos muons. Né? E o hélice é o experimento para íons, né? Especificamente é pensado para medir os produtos de colisão quando eu tenho modo heavy ion, mas ele mede PP também, mas ele está principalmente desenhado para a questão de íons, né? E ele agora está bombando, porque agora já tem os dados de chumbo-chumbo, o hélice está bombando, tem muitos dados experimentais da colaboração hélice. Então, esses experimentos são pontos do acelerador onde ocorrem colisões, eu tomo dados e essas colaborações então dão cabo da análise experimental. Certo?
Ou tem outros experimentos menores que eu não vou falar, mas ok. Bom, aí tem toda uma questão experimental de se eu vou achar ou não um bóson de Higgs no LHC, mas acredita-se que sim. Com uma energia de 14 TeV, uma energia antimassa da colisão de 14 TeV, e da massa esperada para o Higgs, que é de centenas de GeV, é capaz, eu tenho pelo menos energia suficiente para criar esse bóson. E também a luminosidade, que é importante, a brilhância do acelerador é alta, então isso me implica que o número de eventos de Higgs, se existir, vai ser alta também, eu sou capaz de medir. Então os experimentais estão bastante otimistas, não foi encontrado até agora com energia de 7 TeV, mas os experimentais estão bem otimistas, que até chegar a 14 TeV eles devem descobrir o Higgs, ou ter uma confirmação experimental do Higgs. Então, algum tempo atrás, o pessoal, inclusive tem um processo de justiça e tudo mais, da possibilidade de criação de mini buracos negros no LHC, tá? E aí, esse buraco negro ia sugar o mundo e tudo mais, o mundo ia acabar, né? Não acabou até agora, já está em 7 TeV e até agora não aconteceu nada, mas tudo bem. Por que é possível a existência desses mini buracos negros no LHC? Tá? A questão toda que está por trás é essa física de buracos negros micro no LHC está relacionado com essas teorias que lidam com dimensões extras, ok? Ou seja, se existe um número de dimensões espaciais maior que o 3. Então, nessas teorias, por exemplo, teoria de cordas ou teorias quânticas para gravitação, eles sabem, né, o pessoal aqui na física eles sabem que os efeitos quânticos têm que ser incorporados no âmbito da gravitação quando eu tenho duas escalas que são da mesma ordem. Então, a escala de mesma ordem ou seja, quando efeitos quânticos vão interessar na gravitação, é quando o raio de Schwarzschild, que é o raio máximo de um objeto compacto de massa m, onde nem luz pode escapar, for da ordem ou da mesma magnitude do comprimento de onda Compton desse objeto, que tem massa m. Então, quando esses dois parâmetros forem da mesma ordem, eu consigo calcular qual é que é a massa invariante que eu vou ter essa similaridade entre esses dois parâmetros. Eu consigo calcular a energia associada com esse objeto, porque eu uso relatividade, né? A energia de Planck é a massa aqui, c². Consigo calcular, se eu estou na teoria estándar, né? São 3 dimensões, esse número, essa energia é altíssima, 10 na 18 GeV. Ou seja, para eu, em 3D, ou seja, mundo normal, como a gente conhece, eu só vou ter efeitos quânticos no âmbito da gravitação nessa escala de energia. Isso é 10 na 18 GeV. O LHC testa a física, e ele é o mais energético acelerador que a gente tem, ele testa da ordem de 10 na 3 GeV. A escala de Planck, que é a que interessa para eu ter buracos negros com efeitos quânticos, é 10 na 18. É algo inalcançável se a gente está vivendo em 3D e tudo mais. A jogada aqui é que a constante de gravitação universal é pequena, porque a escala de Planck é inversamente proporcional à raiz quadrada do G. Então, como esse número é pequeno, experimentalmente, isso aqui dá uma escala de Planck enorme. O problema é que quando eu vou para essas teorias com dimensões extras, eu modifico o valor da constante efetiva de gravitação. Então aqui eu tenho, nessas teorias com dimensões extras, e as dimensões extras estão aqui nessa forma desse nzinho pequeno, as adicionais que eu tenho, né? Eu tenho a constante de gravitação é proporcional a uma constante efetiva, que é a que a gente mede experimentalmente agora. Então, a constante que a gente mede experimentalmente agora é um caso efetivo de uma teoria maior. Okay? E ela depende, então, do tamanho dessas dimensões extras, que é esse L, e o número delas, então, na forma de L na N. Tá? Bom, se eu recalcular a escala de Planck usando essas teorias, que eu tenho dimensões extras e tamanho L, eu tenho essa dependência aqui para escala de Planck no número de dimensões extras, que é uma coisa complicada aqui, né? Aparece o número de dimensões aqui e também o tamanho dessas dimensões extras. Bom, eu posso ficar brincando com esses dois números, eu posso brincar com o número de dimensões extras e com o tamanho dessas dimensões extras, ou brincar com o valor de L e com o valor de N, só aumentar muito o número de dimensões extras, por exemplo, para 5, 7, eu consigo diminuir a escala de Planck associada. O que quer dizer isso? Efeitos
quânticos na gravitação são importantes se eu tenho um número de dimensões extras, e aí eu tenho possibilidade de criar esses mini buracos negros, etc, etc. Bom, o pessoal calcula as taxas de evento e tudo mais, né, nessas teorias. E é possível, com um número de eventos alto, no LHC, criar esses mini buracos negros. Okay? O problema, ou na verdade não é um problema, na verdade a solução é que a taxa de evaporação desses buracos negros é alta. Então aqui eu só tenho um dado, a temperatura desse buraco negro lá da teoria do Hawking é inversamente proporcional à massa, né? E depende também do número de dimensões extras que eu estou usando, que é o N. Tá? Aqui tem uma estimativa do tempo de evaporação, é 10 a menos 26 segundos. Então mesmo que eles sejam criados, ou seja, se eu consigo baixar, o número de dimensões extras é grande, eu consigo baixar a escala de Planck, onde esses efeitos quânticos são importantes para a gravitação, e eu tenho a possibilidade de criar esses buracos negros, eles evaporam muito rápido. Então, a princípio, o pessoal não está muito preocupado, porque eles evaporam muito rápido, mesmo se não evaporarem, a massa é pequena, né? Então não vai ter problema, e eles vão sair muito rápido também. O outro problema é como lidar com os dados que vão sair de lá, que já saíram de lá, na verdade. Né? O volume de dados, como eu falei para vocês, é 1 bilhão de eventos por segundo próton-próton. Tá? E depois uma parte disso é coletado e tem que ser processado, reconstruir por software as trajetórias das partículas e tudo mais. Então a gente vai entrar já agora na era do LHC, na era do exabyte. Tá? Então o volume de informação é gigante e aí eu tenho que ter todo um sistema de como eu manipulo essa gama de informação. Bom, essa quantidade de dados tem que ser dissipado e processado. Como é que é feito isso? Bom, não há possibilidade de fazer isso lá no CERN. Você tem que criar uma maneira de distribuir isso. Tá? Como é que você faz a distribuição? O CERN pensa a distribuição dos dados, compilação e tudo mais, através de uma coisa que eles chamam de sistema de grade. Tá? Então eu uso o sistema de grade, ou seja, compartilhamento dos dados, pacote de dados, para ser processado e manipulado em outros lugares. Então você espraia, né, os dados. Isso é feito através dessa grade, né, de computação do LHC, que é chamado LCG. Tá? Bom, há várias camadas disso, que eles chamam de tiers, tá? Então o nó principal é no CERN, mas depois ele é mandado, esses pacotes de dados, para alguns países, onde tem capacidade de processamento de dado grande, e depois isso é processado num terceiro nível, que são os tiers 2. Só para dar uma ideia aqui, então, só para uma ideia esquemática, né? Tem a tomada de dados, claro que você tem o filtragem do número de eventos que você quer analisar, num sistema online, então tem que ter uma rede rápida para fazer essa distribuição. Bom, aí é acumulado no CERN, essa primeira tomada, e depois é distribuído em 8 a 10 nós principais, que são os Tier 1, tá? Que estão em vários lugares no mundo, na França, na Alemanha, Itália, na Espanha, Hong Kong e tudo mais. Desses 10 nós principais, desses 8 nós principais, vão para outros, que a gente chama de Tier 2, e o Brasil está na Unesp, no Rio, lá em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles estão conectados, então, à rede do Fermilab. Então, vem do CERN, fala o Fermilab, depois você tem deságua aqui no Brasil, na forma de um Tier 2, por exemplo, na USP. Você acompanhou a palestra Testando as Fronteiras da Física com o LHC, do professor Magno Machado. Obrigada pela companhia e até a próxima!